Vem fazer um tour no meu setup do café.
Bom, gente, como vocês viram, a gente fez esse trabalho de garimpar esse móvel maravilhoso, que eu estou apaixonada por ele. E assim, estou já viciada em garimpar. Estou obcecada em ficar olhando vários Instagrams de antiquários, perfis que fazem essa curadoria. E eu estou muito ansiosa para um próximo móvel que a gente garimpar. Mostrando ele aqui um pouquinho, a loja que a gente comprou fez um trabalho maravilhoso. Ele tinha alguns defeitinhos e eles fizeram a correção. Então eles fizeram todo um trabalho para lixar, eu não sei se é exatamente assim que fala, e invernizar. Eles também arrumaram alguns dos puxadores que estavam quebrados e a parte de correr das gavetas, ó. Então agora elas correm perfeitamente. E a gente tem usado aqui para deixar o nosso setup do café e para algumas coisas práticas. Então essas duas primeiras gavetas são destinadas para café, para canecas, para acessórios, para coisas no geral. E as gavetas seguintes a gente tem algumas coisas que a gente vai usando mais assim no dia a dia. Na segunda é a nossa gaveta de jogos, então sempre que a gente vai jogar, vai fazer alguma coisa, é aqui na segunda gaveta. Na terceira a gente tem coisas aleatórias e na última a gente tem meus livros, que ainda estão um pouco sem lugar, a gente ainda vai arranjar um estante, alguma coisa para colocar e por enquanto eles estão aqui. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de café. Primeiro, para proteger esse móvel lindíssimo, a gente usou um mousepad. E é um mousepad mesmo, tá? Era do computador do Gabriel, ele trocou o dele. E aí a gente colocou esse preto aqui, porque ele fica um pouco mais neutro. E também a gente consegue garantir que se cair um pouquinho de água, um pouco de café, não vai estragar esse móvel, não vai manchar. E aqui nós temos nossas cafeteiras, nossos xodózinhos, e eu vou explicar um pouquinho de cada uma para vocês. Bom, essa primeira aqui é a nossa cafeteira para coar, normalmente assim. Ela é da Black & Decker e com ela a gente consegue fazer programação do café com o horário que a gente quiser. É bem legal, bem prática. Quando eu estava trabalhando presencialmente era ótimo, porque alguns dias de manhã a gente já deixava o café programado e aí eu já acordava com cheirinho de café, já estava pronto, se tornava muito prático para o dia a dia. E você consegue ativar também esse modo sabor aqui, ela fica mais saborizado, o cheiro do café fica mais intenso e fica muito bom. No dia a dia, a gente não tem usado tanto ela, mas ela é muito prática para quando você vai receber mais pessoas e você precisa ter bastante café passado. Então, às vezes, a gente vai fazer um café da tarde, alguma coisa assim, a gente passa uma quantidade maior de café aqui para já receber as pessoas e depois a gente vai fazendo doses de expresso para quem quiser. E ela passa com pó mesmo, normal, ela tem um filtrinho, coloca o café, a água e ela tem essa jarrinha super prática. E a gente escolheu ela justamente porque ela não tem essa jarra de vidro, então a chance de quebrar é mínima. Na verdade, não, isso aqui não quebra, e aquela de vidro é muito mais sensível, mais delicada e ela vai quebrar com uma frequência maior. Depois, passando aqui, a gente tem a nossa Nespresso, que é a nossa cafeteira de cápsula normal. Acho que dentre as cafeteiras essa foi a nossa primeira aquisição, Nespresso. E ela é de cápsula normal. Desde que a gente comprou essa outra máquina de expresso, a gente não usa muito ela. Primeiro porque a gente gosta muito de ter o expresso passado assim na hora, com o cachimbo. E segundo, porque antes, quando a gente não tinha máquina de expresso, a gente gastava muito em cápsula, a gente toma muito café. Então, pensando ali no custo-benefício, a gente acabava gastando muito mais. Então, a de cápsula tá paradinha aqui, mas a gente tem planos para ela. A ideia é mais pra frente montar um cantinho para ser um bar. E aí ela vai ficar no bar porque dá pra fazer drinks com café e daí é mais prático usar a cápsula. E agora, nossa mais querida de todas, nossa Dolce Crema da Mondial, nossa cafeteira de expresso. Maravilhosa e todos os acessórios dela que eu vou passar por cada um. Bom, gente, essa aqui nós pesquisamos bastante na época. Com nós, eu quero dizer o Gabriel, porque eu tô mostrando aqui o café pra vocês, mas o grande especialista em café é ele. Eu aprendi bastante coisa, mas ele que é o nosso especialista em café. Na época, ele buscou muito sobre custo-benefício, sobre função da máquina, sobre coisas que ela consegue fazer, coisas que a gente pode adaptar. Então a gente chegou nessa aqui, na Dolce Crema. E aí, além de fazer o expresso, que a gente tem aqui o cachimbo, claro,
ela tem isso aqui, que a gente consegue fazer a vaporização do leite. Então, se quiser fazer um cappuccino, ou se você quiser tomar um expresso, um latte, você consegue fazer aqui também e cumpre bem a função. E aí agora vamos falar de acessórios. O expresso, gente, é um café que não dá pra ser moído de qualquer maneira. E desde que, assim, comecei a tomar cafés especiais, você sente muita diferença, muita mesmo, do café normal do supermercado. Então, assim, a gente não tem comprado café em mercado. A gente tem investido em comprar de diferentes marcas, testar diferentes produtores, diferentes tipos de café. Só que aí a grande questão é que esses cafés vêm em grãos. Algumas marcas oferecem vender o café já em pó, mas não necessariamente ele vai vir específico já para expresso. Às vezes a espessura ali dele vai estar para um café, para um outro tipo de café, de repente para um coado, para outros preparos, e para o expresso não vai ficar tão bom. O expresso tem que ser bem fininho, e então a gente precisou comprar um moedor para deixar do jeito que de fato estivesse adequado para passar o café e ele ficar com qualidade. Nós compramos esse moedor aqui no AliExpress. A gente pesquisou muito, muito mesmo. A gente pesquisou por custo-benefício, pela espessura que ele conseguia fazer, pela uniformidade que ele entregava. Então, nesse aqui, a gente tem isso aqui que você pode apertar, tem essa parte, apertar para poder sair melhor o pó. Tem esse ajuste, então nesse ajuste a gente consegue deixar mais fino ou mais grosso. E assim, perdão aos amantes de café muito tradicionais que gostam de fazer manualmente, mas eu tenho tendinite, o Gabriel tem bursite, e a gente toma muito café. Diariamente não dá pra ficar moendo café, gente. Na mão, assim, causa muita dor. Então a gente buscou esse aqui, e ele tem sido, assim, um achadinho maravilhoso, entrega tudo. E eu vou mostrar pra vocês um outro moedor que a gente tem, esse aqui da Oster, e inclusive agora a gente tá usando ele só pra tempero. Claro que pra quem tá começando, ele pode ser uma opção, um custo bacana, mas ele não consegue moer de maneira uniforme. Por quê? Esse aqui, a gente consegue ajustar a lâmina e o tamanho que o café vai sair, ele vai sair 100% igual. Esse aqui não tem propriamente um ajuste, você vai colocar na tomada e você vai apertar o botão e ele vai girando. Então você que tem que fazer esse controle de como vai ficar a espessura e ficar batendo, sabe? Porque o café vai subindo, vai indo para as bordas, então ele não fica uniforme. Uma parte vai ficar mais fina, uma parte vai ficar mais grossa e você não vai ter um padrão. Então na hora de coar você pode ter alguns problemas. Então, às vezes, vale muito mais a pena você investir em um moedor assim. O Gabriel acabou de me falar ali que hoje o valor dos dois é o mesmo. Então, assim, se você estiver disposto a comprar no AliExpress e fazer uma comprinha que vai demorar um pouco mais para chegar, mas você vai tomar um café de qualidade, eu pelo menos acho que vale muito mais a pena. Esse aqui hoje tá paradão ali, a gente realmente usa só para fazer um tempero ou outro. Que assim, porque tem, senão a gente usaria o tempero de outra maneira. Mas pra moer o café, ele não deixa nada uniforme, tá? Mais um ponto de observação sobre esse moedor, que eu esqueci de falar, mas estou lembrando aqui, pra avisar vocês, pra fazer tanto o expresso quanto o coado, ele é muito bom. A gente consegue ajustar aqui a espessura pros dois. A gente testou pra prensa. Só que pra prensa o café tem que ficar bem mais grosso. E então esse aqui não foi muito adequado. Dá pra fazer, você toma um café ok, mas pra você tomar um café melhor, pra prensa precisa ficar um pouco mais grosso. E aí você vai me falar, eu uso outro moedor. Só que o outro moedor deixa grosso novamente, sem uniformidade. Vai ficar um muito grosso, um muito fino, não tem um padrão. Então depois a gente vai buscar melhor sobre isso e vai investir em um moedor manual mesmo, porque nesse caso o café vai ficar mais grosso, e a gente vai moer numa quantidade menor, porque o café de prensa a gente toma bem menos. Essa aqui é a nossa prensa. Ela fica aqui junto no nosso cantinho de café. E ela é muito prática. O café fica muito saboroso, principalmente para cafés mais frutados, cafés mais suaves. Ela é perfeita. Um pouquinho mais sobre os outros acessórios.
A gente tem esse suporte aqui que encaixa ele em cima do cachimbo a hora que a gente coloca o café moído. A gente comprou também esse tamper para fazer a pressão, deixar o café mais compacto. E esse WTD? DT. DTW. WDT. Ah, tá. Ok. E o W, e esse aqui, que é o WDT, que é essa ferramenta aqui com essas agulhinhas entre aspas. Então, na hora que você coloca o café no cachimbo, você usa isso aqui para espalhar e deixar mais uniforme, deixar ele espalhado de maneira igual por todas as partes. Então, na hora de passar o café, fica mais uniforme. Além disso, a gente tem esse spray aqui de água. O spray, gente, é água, normal. E isso aqui a gente usa na hora de moer. Depois que a gente pesa o café, a gente joga um pouquinho desse spray no copo, dá uma chacoalhadinha, coloca no moedor e ele vai descer muito mais fácil e menos travado e tranquilo do que se você colocar puro. A gente tem também esse objeto que é basicamente para esvaziar o cachimbo. Então, quando a gente termina de passar o café, a gente tira esse cachimbo, a gente bate ele aqui e vai cair o bloquinho de café. Ó, tentar mostrar sem derrubar. Porque isso aqui dá um pouco de trabalho para tirar. Então, pra gente não ficar batendo na pia, na parede, enfim, a gente comprou esse recipiente. E aí ele tem essa parte específica, a gente bate o cachimbo aqui, ele esvazia e depois a gente descarta tudo. Tem gente que usa pra plantas, né, pra adubar. Não sei, não. Pra completar todo esse combo, a gente tem esses dois negocinhos, esses dois medidores que vieram. Esse veio direto com a cafeteira, isso aqui pra fazer a medida e esse aqui pra fazer a vez de tamper, só que ele não tem o tamanho do cachimbo, então não é exatamente a coisa mais adequada. E a gente tem essa outra colher que veio junto com o moedor, também ela é mais medidora e isso aqui pra limpar. Nós compramos também essa balancinha de precisão, que é ótima. E a gente usa pra medir os grãos do café. Então, ela é digital, a gente liga ela aqui por esse botãozinho, mede o café. O processo a gente coloca aqui nesse copinho, joga o spray de água, moe e segue fazendo todos os procedimentos, como sempre. Dica de limpeza. A gente tem esse paninho, que foi um kit que vieram com 3 panos desse, e ele é muito bom, tem uma absorção muito boa. E pra quem tem máquina de café, que gosta de fazer expresso, sabe o terror que é quando cai um pouco de pó, quando cai umas gotas ali. E até pra limpeza da própria máquina enquanto você vai fazendo, ele é muito bom. E a gente descobriu que esse é um estilo de pano que é ótimo pra usar na cozinha também, então fica a dica. E o nosso mini aspirador. Quando a gente termina de moer, organizar, fazer alguma coisa que derruba um pouquinho de café, a gente passa assim. E ele é bem eficiente. A única questão é que a bateria acaba rápido, mas a gente coloca na tomada e tá tudo certo, cumpre super com o que prometeu. Nós compramos todas essas coisas de acessórios no AliExpress. Aqui no Brasil, hoje a gente tem disponibilidade disso, mas é um pouco mais caro, um pouco mais restrito. Você tem que buscar muito por essas lojas e talvez aqui você pague um valor um pouco mais elevado. Então, nas nossas buscas, a gente conseguiu encontrar tudo por um custo-benefício muito bom. Mesmo pagando um pouquinho de imposto, um pouco de frete, compensou bastante. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links desses acessórios para vocês. E das máquinas também, das máquinas, claro, que eu vou deixar de empresas brasileiras, né, de Mercado Livre, muito provavelmente. E vocês vão conseguir acessar, saber mais sobre os acessórios, sobre as máquinas, entender se funciona legal para vocês também. E uma coisa muito legal é porque comprando através do meu link, você me ajuda e não paga absolutamente nada mais por isso. Então, se você tiver interesse em comprar produtos de café, compre em todos os links que vão estar aqui na descrição. E por fim, antes de eu passar um café pra gente tomar junto, eu quero mostrar só mais uma coisa pra vocês, que é o cachimbo. O cachimbo, esse aqui foi o que veio na máquina, tá vendo? Ele é da Mondial,
Ele tem isso aqui pra você encaixar e você não correr o risco de se queimar. E ele vem com 2 copinhos, um maior para o expresso duplo e um menor para o expresso individual, o pequeno, né? Só que o que acontece é que esse aqui é pressurizado e a gente percebeu que o café não estava saindo com uma qualidade tão boa. Então, pesquisando, a gente descobriu esse outro cachimbo que a gente também fez a compra pelo AliExpress. E ele também tem a saída assim para 2 cafés. Esse não é pressurizado e a gente usa ele com o Pug Screen. Eu vou mostrar para vocês o que é. Tem um café aqui, mas vai dar pra ver mesmo assim. É esse filtrinho com esses furinhos. E ele é de metal também. Então, cada vez que a gente faz café, depois que a gente faz o processo de compactação, a gente coloca ele em cima. E é muito bacana porque ele ajuda a não sujar isso aqui, tá? Essa parte de dentro da máquina, nem entupir. E como ele é todo furadinho e, de fato, uniforme, ele faz com que o café saia de maneira, a água espalhe de maneira mais uniforme. E o nosso próximo passo é investir em acessórios para café coado. A gente tem alguns itens, alguns filtros diferentes, mas hoje primeiro a gente não tem tanto espaço aqui, depois a gente vai pensar melhor em como distribuir, até porque a gente deixa os nossos grãos aqui também. E a gente quer fazer um café coado mais especial, mais aprimorado, usando a temperatura correta, passando da maneira correta. Então depois o nosso setup vai aumentar e eu vou mostrar mais coisas para vocês. Os cafés que a gente está tomando no momento são esses aqui da Unique. E eu vou mostrar, a gente gravou um vídeo de quando eles chegaram e como foi esses recebidos. Bom dia, tudo bem? A dona Emanuele ia fazer um vídeo dos cafés. Aí eu vou fazer um unboxing que talvez ela coloque junto com esse vídeo do café. Colocarei. Aí é o seguinte, a gente tá numa de procurar vários cafés para fazer uma assinatura de café. Aí o primeiro foi o Criou. Isso. Criou Café. O segundo foi o Mocha Club e o terceiro agora é esse, né? Unique Cafés, que é o meu top 1 pela quantidade, porque eu tomo muito café. E aí ele tem um de 2 quilos de café. Ah não, teve o Coffee Joy também, que foi... Foi de quê? Foi de abacaxi com sei lá o quê. Não, esse foi o Mocha. Não, o Mocha Não, foi o Amora. Amora, Japi Expresso. Mirtila, Amora e caramelo, eu acho. Aí veio a caixa. Caminho sem volta. Eu comprei 250 gramas do Bourbon Amarelo Frutado Mocha Blend, que é os que são os do Clube Assinatura, mas eles dão 340 gramas, você acredita? De um especial do mês aí, que eu não sei o que é. No caso do especial do mês eu comprei 2 também, um de 150 gramas e um de 250 gramas. O que foi? Viciado. Jamais. A gente rasga esse café. Credo em cruz. Cheirão de café. Veio tudo? Veio tudo. Eu vou pegar esse trem aqui que eu não sei o que é. Ah, é o esse de 150 gramas, que é Castillo 90, DNA colombiano, frutas amarelas, laranja em calda, bergamota e ameixa amarela. Aí tem o produtor aqui. Ele parece o Apolinário com o Adib juntos. Nossa, parece mesmo. Bourbon amarelo. Peraí, deixa eu focar. Torre média clara. Esse aqui é o frutado. Esse é torre média escura. Gostei das embalagens. Esse é o Mocha. Torre média escura também. Aqui tá o blend. Conta aí pra galera do que é o blend. O blend é a torra média, ele é o bourbon amarelo e o vermelho, que é esse aqui e esse aqui, eu acredito. Acho que é. Aí aqui veio, esse aqui é o champanhe, que é um dos especiais do mês. Champanhe. Ele é a torra clara.
E o último, que é aquele... Esse aqui é de 150 gramas, é o Castilho, que é um especial, microlote, nanolote, não sei, algo assim, é uma torra clara também. Os trens clicando aqui também. Aí que tem os senhorzinhos. Ó, o Hélio. Elcio. Aí, peraí. Aí tem os... Ai, que fofos, todos os produtores. É. O veredito, até o momento, é que a gente gostou muito. De todas as assinaturas que a gente já fez até agora, esse aqui entregou, assim, tudo. E para diferentes métodos. Basicamente, dos cafés que vieram, esses que são os maiores, são 4. Ficaram muito bons para expresso, a gente gostou de todos. Esse frutado aqui ficou maravilhoso na prensa. E os cafés especiais a gente testou também na prensa e coados. Esse aqui, que é o de champanhe, ele é uma edição limitada. E assim, ele é maravilhoso, ele ficou docinho. Assim, um top cafés gostosos e diferentes que já tomei. E esse outro aqui é uma edição raridade também. E ele também ficou muito bom em todos os métodos que a gente fez, então tá super aprovado. Aproveitando para mostrar um pouquinho do Pug Screen para vocês, ele é assim. Desse lado ele tem esses furos maiores, de cá esses furos bem menorzinhos, e a gente coloca ele assim no café. Ponto importante para destacar é que o moedor veio diretamente com esse copo. Quando a gente coloca ele aqui e moe direto aqui para passar pro cachimbo, ele faz um pouco de bagunça. Então, esse mesmo copinho que a gente usa para colocar água, a gente coloca aqui dentro e usa para passar o do moedor, e depois ele tem a medida exata do cachimbo e a gente consegue transferir com maior facilidade. Esse cafezinho que tá caído ali no fundo, ele já tinha caído antes, não foi de agora. Ele consegue alinhar bem certinho para passar aqui.
gente, gostaram de conhecer um pouquinho mais do nosso setup do café, ver os detalhes, entender como que a gente passa café, nosso mini vício? Bom, vou provar aqui agora com vocês. Muito bom, como sempre. E, como prometido no vídeo de Paraty, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das decorações da parede. A gente comprou a casinha de Paraty pra colocar, a gente ainda não colocou. Vai ser um pouquinho mais pra frente, porque a gente tem alguns planos de mudar essa decoração. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem. Aqui, bem logo aqui do canto do café, a gente tem essa moldura com um saco de café, o Cafés do Brasil. O Gabriel pediu, comprou, sei lá, isso aqui numa cafeteria, lá em Uberlândia mesmo. E tava guardado há um tempão, e quando a gente se mudou, a gente pensou, ok, vamos colocar na decoração. Esses quadros, no geral, muitos o Gabriel já tinha, e a moldura, né, principalmente, a gente trocou a arte pra tentar trazer elementos, coisas que a gente gostava. Esse aqui do Água que o Passarinho Não Bebe a gente comprou depois. Esse aqui já tinha, esse aqui já tinha, esse aqui também. Esses aqui a gente mandou imprimir algumas artes. E aí, alguns detalhes. Essa capivarinha a gente comprou numa viagem. A gente foi pra Florianópolis e pra Blumenau no Oktoberfest ano passado, e esse a gente comprou lá. Esse aqui, eu não lembro se a gente comprou em Arraial ou em Porto Seguro, mas foi numa viagem que a gente foi lá pro sul da Bahia. A gente ficou em Porto Seguro, mas a gente também passeou muito em Arraial, então eu não lembro. Aquele ali da Coca também já tinha. Esses pratos a gente comprou também quando a gente tava se mudando, nessa decoração toda. E passando pra parede de cá, a gente tem alguns outros elementos. Essas pimentinhas super fofas que a gente achou assim numa loja e comprou e já quis colocar aqui passando pra cozinha. E alguma dessas coisas foi que a gente comprou junto com o garimpo. Claro, foi numa loja nova, mas no dia que a gente estava garimpando móveis lá pelo centro, a gente passou pela Galeria Metrópole. E aí, esses dois pratos e essas plaquinhas que a gente colocou mais recentemente são da loja Um Canto, lá de casa. Esse quadro também foi algo mais novo. A gente colocou praticamente junto com essas plaquinhas, que foi inclusive uma saga, porque essa parede é de concreto e não dá pra furar, então... E essas plaquinhas são curvas, então também, enfim, conseguimos, né, no final das contas. Esse quadro é da Arado, mas a gente comprou numa cafeteria. Um dia a gente foi tomar café, Kings of the Fork Coffee, e a gente tava vendo que tinha alguns produtos, algumas coisas legais lá. Meu Deus, gente, o Gabriel quase caiu ali atrás. Cuidado, cameraman. E aí a gente viu esse quadro e a gente gostou bastante. A única questão é que a gente não conseguiu encontrar pronta uma moldura exatamente do tamanho. Então a gente fez uma adaptação, ficou com essas bordas, depois a gente vai ajustar. Aqui a nossa ideia foi trazer um pouquinho da cidade de cada um. Então aqui a gente tem nossa queridíssima Praça da Sé, em São Paulo. Filme de terror. E aqui a gente tem a Praça Antônio Carlos, que é conhecida como... Praça do Coleto, Praça do Coleto. Lá de Uberlândia. Esse aqui veio diretamente da casa da tia-avó do Gabriel. Ela tem muita decoração, muita coisa linda, e ela foi se mudar de uma casa para um apartamento, então ela estava se desfazendo de alguns objetos, porque, né, gente, demanda muito espaço. E aí a gente ganhou algumas coisas. A gente tem essa colher super linda e aquela casinha ali em cima também super fofa. Essa plaquinha também é dessa mesma loja, e essa aqui é do álbum do Emicida Amarelo. É um álbum que marcou muito a gente já foi no show e a gente é muito fã dele, então o Gabriel comprou de uma artista. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos tomar um cafezinho e até o próximo vídeo.